Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quanta riqueza tem aqui. Não é para menos, não é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita riqueza e tem muito poder nesse trecho. Mas eu confesso que por um tempo eu não entendia esse início. E eu ficava realmente assim, era algo que eu sabia que tinha um sentido, porque é a Bíblia. Deus está muito além de nós, mas eu ainda não tinha entendido. Porque a gente já está aqui em Mateus capítulo 16. Os discípulos já estavam andando com Jesus há algum tempo. E eu pensava, mas se eles estavam andando com Jesus, se eles acreditavam que Jesus era o Messias, eu não entendi porque quando Pedro falou, o Senhor é o Cristo, foi como se fosse algo novo. Foi como se fosse uma revelação nova. E esses dias me veio à mão um artigo dizendo que naquela época, e até hoje alguns judeus, eles acreditavam que o Messias seria alguém como Moisés. Seria uma pessoa, um ser humano, não Deus em forma de homem, que libertaria o povo judeu da opressão que eles estavam vivendo. Então eles estavam seguindo a Jesus ali, acreditando que ele era o Messias, mas não quer dizer que eles sabiam que ele não era só um profeta, como que diz que os outros falavam. Ele não era só um Messias, como alguém queria libertar. Ele era o próprio Deus encarnado em homem. Ele era o Filho de Deus. Então a gente vê que foi algo, uma revelação que Deus trouxe a Pedro. Foi algo grande. Eles sabiam que era, os discípulos acreditavam que era o Messias, mas não sabiam que aquele Messias era mais do que uma pessoa, era mais do que alguém como Moisés, era mais do que alguém com Elias. Ele era o próprio Deus que estava ali com eles, feito carne. E foi uma revelação grandiosa. E aí começam a fazer sentido outros textos na Bíblia. A Bíblia diz, a gente não vai ler, mas lá em Mateus 22, 41, que Jesus fala assim: de quem vocês dizem que o Filho do Homem é filho? E aí eles falam de Davi. Ele fala, mas ele é filho de Davi. Como é que Davi falou assim, falou dele? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos debaixo de seus pés. Se ele é filho de Davi, como que Davi chama ele de Senhor? E aí eu pensava, mas ele não é filho, Jesus não é filho de Davi, Jesus não é descendente de Davi, da tribo de Judá. Mas a gente entende que ele estava dizendo mais uma vez, eu sou filho, mas não sou como Salomão, como os outros reis. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. E Davi lá atrás já tinha tido essa revelação. Lá atrás. E por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz, Ageu 2:9, também não precisa abrir. Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E isso nos leva a pensar, se Pedro teve uma revelação tão grandiosa,
Algo tão maravilhoso que as pessoas não entendiam. Jesus tinha que preparar as pessoas para ter aquela revelação. Jesus falou: olha, não falem para ninguém que eu sou filho de Deus, porque eu preciso preparar. Não é assim. Se Davi teve algo tão maravilhoso, e a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o que será que Deus não preparou para mim e para você? O que será que Deus não preparou para a nossa geração? Porque algo que foi tão grande para eles, nós tivemos o privilégio de praticamente já nascer o quê? Sabendo. Tanto que a gente lê esse trecho, se a gente não sabe o contexto histórico, a gente não tem nem ideia do poder que era ali, porque desde pequeno você aprendeu: Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. E algo que foi uma revelação tão nova, nós já sabemos desde pequenininhos o que será que o Senhor não planejou para nós. Tem algo muito grande preparado para mim e para você, e nós precisamos nos atentar a isso. E logo em seguida, quando Jesus falou para Pedro: bem-aventurado você é, porque foi Deus, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Ele diz: você não é Pedro, você é a igreja. Isso quer dizer que o que Deus revelou para Pedro, Ele tem para revelar para nós hoje. A igreja, a casa de Deus. E o diabo vai tentar de todas as maneiras impedir que essa revelação que Deus tem para nós chegue até nós. Mas deixa eu te lembrar algo que você já sabe. O que Deus planejou, o diabo não pode impedir. O que Deus tem para nós, o diabo não pode impedir. Amém. O diabo não pode tirar de nós essa glória que Deus preparou para nós. Mas nós precisamos ficar o quê? Atentos. Nós precisamos estar ativados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, olha o chamado que nós temos, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus tem um chamado maravilhoso para nós, mas o diabo, ele vem tentando com artimanhas tirar o nosso foco, te fazer não acredite nisso. Não é para você, não é para sua geração. Pode até ser para sua geração, para sua igreja, mas para você não é. Não é para isso que Deus te chamou. E aí nos vem à mente Balaão. Quem é que lembra da história de Balaão? A Bíblia diz que Balaque, que era o rei de um povo que estava com medo dos israelitas, quando Deus libertou os israelitas ali do Egito, estava os levando para a terra prometida, e esse povo estava com medo, porque eles falaram: olha, Deus está com esse povo e eles vão nos derrotar, vamos chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Deus falou para Balaão que não vai. O diabo tentou destruir, mas não pôde. Balaão tentou de novo, Deus falou: não vai. Balaão foi, Deus colocou um anjo no caminho. Deus teve misericórdia de Balaão, e ele chegou até lá ao monte, tentou amaldiçoar o povo. Ele conseguiu? Não. Não foi uma, não foi duas. Ele não conseguiu, e ele teve que abençoar. E o diabo não conseguiu tirar o plano de Deus. Mas
Nós temos que estar o quê? Apercebidos. E o povo teve sim no final vitória, mas no meio do caminho. Lá em Números 31, versículo 15, olha as artimanhas que o diabo faz. Ele faz isso conosco para tentar nos tirar dos projetos de Deus. Ele viu que ele não conseguia. O povo estava na proteção de Deus. Ele não conseguia destruir. Mas aí nesse momento aqui, em um momento em que o povo, em outro contexto, errou, Moisés falou assim: disse-lhe Moisés: deixastes viver as mulheres, eis que essas por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. E quando você vai lá para a história de Peor, lá atrás, dessa praga, você vê que, depois que eles não conseguiram amaldiçoar, porque o povo estava na cobertura de Deus, Balaão aconselhou a Balaque: olha, traz o povo para fora da cobertura. Leva mulheres para chamarem esse povo para adorar aos seus deuses. E a Bíblia diz, porque o diabo não conseguiu ali onde o povo estava, ele o chamou para fora da cobertura e teve a grande praga de Peor. E foi um momento muito triste na história daquele povo. Depois o povo de Israel se santificou, voltou e ainda por cima destruiu Balaão. Mas, cuidado, o diabo não pode destruir o que Deus coloca na sua vida, mas esteja apercebido. Deus tem um chamado grande para você. E eu não estou dizendo para não sairmos apenas fazendo coisas erradas, mas não saia da proteção, não saia da igreja. É aqui que está a revelação. Ele falou: Pedro, meu Deus, o meu Pai que está no céu foi quem te revelou, e você é a igreja. E Deus vai fazer algo novo. Porque, irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Davi teve aquela grande revelação, e Davi também é representação do tabernáculo, da igreja, se Pedro teve aquela revelação, qual é? O plano que Deus tem para nós é grandioso. Nós ouvimos aqui o testemunho, o bispo Paulo falou um pouquinho do Rafael, mas e quantos testemunhos nós temos ouvido? Deus tem uma revelação para você, não é para você viver nessa vida apenas olhando o natural, mas é para você viver o poder, a presença e a graça de Deus. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo, cuidando do tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que é nós sermos insensatos? Não é andarmos pecando ou como loucos, como infelizmente muitos aí hoje, nesses dias de feriado, estão. Em nome de Jesus serão libertos. Nós estamos orando por isso. Mas é sem olharmos o tempo, é vivermos apenas no natural, sem buscarmos compreender qual a vontade do Senhor. Que nesses dias nós possamos dizer: Senhor, qual a sua vontade para mim? Senhor, será que tudo isso que eu estou correndo atrás é da maneira que o Senhor quer? É da maneira que o Senhor tem? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Que eu não passe por essa segunda casa, ó Deus, sem viver a glória que o Senhor preparou para ela. Porque o que Deus preparou para nós, Ele já falou aqui, é algo grande, é algo maravilhoso, é presença, é revelação, é derrotar as portas do inferno. Mas estejamos apercebidos, buscando qual a vontade do Senhor para nós. E por fim ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas levanta sua mão e diga: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Coloca a mão no seu coração e diga: seja cheio do Espírito, seja ativado pelo Espírito nesses dias, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.